Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa primeira audiência do dia, com a Associação de Distribuidores de Propano Canalizado, aqui representantes pela doutora Micaela Silva, que é Presidente da Direção, e também pelo doutor José da Silva. Pronto, antes de iniciar a nossa audiência, explicar apenas como os trabalhos irão decorrer. Iremos ter a oportunidade de ter uma intervenção inicial da entidade, com 10 minutos, depois há uma ronda por todos os partidos presentes, com uma duração de 4 minutos para cada grupo parlamentar, e para a nossa deputada única, se ela vier, tem apenas 3 minutos, onde poderão ser colocadas questões e poderão ser solicitados outros esclarecimentos. No final, a Associação tem mais uma vez a oportunidade de terminar e de explicar aquilo que bem entender, com uma intervenção de 8 minutos. Eu sei que a Associação tem preparado uma pequena intervenção em PowerPoint, slides. Se quiser usar, pode usar. Se não quiser usar, não tem problema nenhum. E, portanto, sem mais delongas, vamos dar início e dou de imediato a palavra à doutora Micaela Silva, a quem agradeço, desde logo, o facto de mostrar vontade em partilhar connosco as vossas preocupações. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, muito obrigada por nos terem concedido esta audiência. É sempre um gosto vir aqui e é sempre uma oportunidade para explicar os problemas que têm assolado o setor, que são recorrentes, portanto, nunca foram resolvidos, apesar de sempre entendidos pelas diversas comissões que já passámos e pelos partidos políticos, com quem também temos tido algumas relações, temos tido algumas conferências. Eu não tenciono passar a apresentação ao PowerPoint, ela era só de apoio à Comissão, portanto estará disponível e poderá ser consultada. No fundo, é uma súmula daquilo que vai ser aqui dito e com alguma documentação técnica de suporte àquilo que vai ser aqui referido, com alguns links que podem usar para de alguma forma, poderem clarificar a informação que é aqui referida. Ora bem, só fazendo aqui muito rapidamente, e porque temos pouco tempo, o gás é usado em Portugal maioritariamente para aquecimento de águas quentes sanitárias e para a atividade de cozinhar. Há 2 tipos de gás, o gás natural e o gás propano, que pode ser disponibilizado aos consumidores sob a forma de garrafas ou sob a forma de gás propano canalizado, que é o antigo, como chamavam habitualmente, o gás de cidade, que depois veio a ser condutas essas que depois vieram a ser mais tarde, muitas vezes usadas pelo gás natural para servir os seus clientes. Ora, são duas fontes de energia distintas, a fórmula química é distinta, portanto, o gás natural e o gás propano canalizado são com desempenhos ambientais muito idênticos. Eu não posso dizer que o propano tem um desempenho melhor que o natural, porque isso envolvia aqui muita análise técnica, mas temos que referir que o metano, que é a composição principal do gás natural, é o principal gás com efeito estufa. Quando não é queimado, isto é, nas fugas que existem nas redes, é um gás altamente tóxico. Quando é queimado, o desempenho é idêntico, porque o gás foi considerado, ainda agora pela União Europeia, como um produto verde, quer o gás natural, quer o gás propano. Aliás, o gás propano é um sucedâneo da refinação. Portanto, quando não é queimado, quando não é utilizado, ele tem que ser queimado, porque é desperdiçado. Portanto, como subproduto, é importante que se use, ou deixamos de usar gasolinas e gasóleos e não fazemos a refinação, ou então temos que usar os seus subprodutos, porque senão acabam por ser mais nocivos para o ambiente do que propriamente a sua utilização. Vamos dizer que a principal diferença entre o gás natural e o gás propano é marketing, porque o natural tem um nome feliz e o propano, enfim, tem um nome mais antigo e, portanto, sem tanta preocupação de marketing como anteriormente.
A nossa questão prende-se com o IVA que é aplicado a estes produtos. E sempre que há uma discussão sobre a descida do IVA da eletricidade, e uma vez que a diretiva do IVA soma os dois produtos, quer a eletricidade, quer o gás natural, sempre na mesma linha, o que acontece habitualmente é que o gás natural vai a reboque da eletricidade, sendo que nunca é considerado o gás propano. No passado já houve uma clivagem económica significativa, porque o gás natural estava taxado a 5%, penso que na altura era 5%, e o gás propano estava taxado a 17%. Na altura ainda tínhamos o IVA mais baixo. Ora, esta clivagem, agora tínhamos uma clivagem de 6% para 23%, se isto viesse a acontecer. Portanto, a nossa preocupação é recorrente e aquilo que pretendíamos era que, de uma forma permanente, se resolvesse a questão da diferença de taxa entre as diferentes fontes de energia, porque não nos faz sentido, para a mesma utilização, os consumidores estarem a ser penalizados por uma diferenciação fiscal. Ora, vamos dizer que, do ponto de vista económico, enquanto as empresas de gás natural e de eletricidade tiveram a vantagem de ter um investimento que foi feito pelo Estado e que foi subconcessionado, estas empresas de gás propano canalizado são empresas que fizeram todos os seus investimentos em depósitos, em redes, na manutenção e que asseguram toda uma cadeia económica, nomeadamente com a construção de terminais e fontes de abastecimento. São empresas de capital intensivo, porque as exigências legais para a sua utilização em segurança são tremendas e, portanto, não nos faz sentido que o Estado, que não deu a estas empresas as mesmas condições que deu às de eletricidade e aos de gás natural, agora venha penalizar a sua atividade por uma diferença de taxação de IVA. Do ponto de vista social, e esta se calhar é a questão mais premente, nós temos a rede de gás natural muito colada ao litoral, que são povoações, obviamente, mais com outra capacidade de rendimento. E que a rede de gás não se espalhará de uma forma economicamente sustentável para o interior. Porque não faz sentido, porque a população é muito menos densa e os investimentos que seriam necessários fazer seriam investimentos que não se pagariam no tempo. Portanto, seriam custos afundados. Mas não podemos privar essas pessoas de terem a comodidade de terem gás canalizado em casa sem terem a preocupação da troca da garrafa. Portanto, é dar às pessoas alguma comodidade sem as desprivilegiar fiscalmente, porque, mais uma vez, não nos faz sentido que para a mesma utilização uns paguem um IVA de 6% e outros paguem um IVA de 23%. Do ponto de vista jurídico e constitucional, eu vou passar, enfim, como não sou de direito, vou passar aqui a palavra ao meu colega que, com certeza, que dará uma explicação mais cabal do que a minha. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não há propriamente grande matéria jurídico-constitucional a abordar aqui, a não ser a questão propalável do princípio da igualdade tributária. Contudo, eu queria deixar uma nota em relação à diretiva do IVA, porque quando sempre que abordamos este tema, coloca-se a questão de saber se, ainda que haja vontade política e disponibilidade do Parlamento de mudar, no fundo, o normativo, se porventura tudo isto não esbarra no Comitê do IVA da União Europeia. E eu chamava a atenção para o facto de o artigo 102 da Diretiva do IVA permitir que, após consulta do Comitê do IVA, cada Estado-membro pode aplicar uma taxa reduzida aos fornecimentos de gás natural, de eletricidade ou de aquecimento urbano. E é permitam uma expressão que é coloquial, mas enfim, neste saco residual
do aquecimento urbano que tem sido permitido a países da União Europeia reduzir a taxa também para outras fontes de energia, nomeadamente para o GPL. E, portanto, deixava somente essa nota e passo uma. Essa premissa, nós no fundo temos dois exemplos na União Europeia de países que fizeram esta alteração. Temos o caso do Chipre, que tributa o IVA do GPL de forma menos gravosa do que o gás natural. E temos o caso da Irlanda, que tinha o propano a 23% e, entretanto, o passou para 13,5%, salvo erro. Portanto, isto é, há países que têm feito esta viragem, dando maior predominância ao GPL, em detrimento até do gás natural. Em Portugal ainda não se inverteu a tendência do consumo, porque o GPL tem vindo a decair, mas isso também já aconteceu em França, aconteceu na Irlanda, aconteceu em Itália, e vê-se que neste momento a tendência de consumo desses países tem sido de aumentar o consumo de GPL em detrimento de outras fontes de energia, porque é sustentável, é fácil, tem uma fácil utilização, é menos, apesar de toda a perigosidade do gás, se tomadas as medidas de precauções de segurança, é um produto seguro, não tem acidentes, muito mais seguro do que as garrafas, muito mais fácil de utilização do que as garrafas, sobretudo numa população envelhecida como temos no interior do país. Não nos faz sentido não permitir a essas pessoas ter as mesmas comunidades que no litoral temos. Esse é o meu tempo, não foi? Muito obrigado, doutora. Acho que ficou claro a exposição. Eu vou pedir depois aos serviços que redistribuam esta apresentação PowerPoint por todos os membros da Comissão e passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, para uma intervenção até 4 minutos, se possível. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar a senhora Presidente da Associação dos Distribuidores de Propano Canalizado, doutora Micaela Silva, o doutor José Luís Alves Silva também, ilustres representantes desta associação, e agradecer naturalmente a forma detalhada e como fez esta apresentação sobre um tema, no fundo, que já não é desconhecido nem a esta Comissão, nem aos senhores deputados. Consideramos naturalmente que a vossa audição é de extrema relevância, especialmente num contexto onde cada vez se fala mais da transição energética e onde cada vez se fala mais de sustentabilidade. São temas centrais, quer na agenda nacional, quer também na agenda europeia. Nós estamos numa altura em que ainda não é conhecida a proposta do Orçamento do Estado. O Grupo Parlamentar do PSD registra naturalmente as preocupações aqui manifestadas sobre a eventual redução da taxa do IVA aplicada ao gás natural e consideramos que devemos estar todos conscientes, naturalmente, das possíveis consequências que uma medida como esta pode trazer, sobretudo no que diz respeito à discriminação territorial. O gás natural, como já foi referido, é predominantemente utilizado em áreas urbanas e no litoral, onde as redes de distribuição estão mais desenvolvidas e, em contraste, o propano nas zonas mais rurais e do interior, onde o acesso ao gás natural é limitado ou inexistente. Se a redução ou uma proposta de redução da taxa do IVA incidir apenas sobre o gás natural, naturalmente as populações destas zonas mais rurais ou do interior, que são também muitas vezes as mais vulneráveis economicamente, poderão ficar sujeitas a uma carga fiscal mais elevada, aumentando naturalmente as desigualdades regionais. Esta situação automaticamente introduziria uma dupla discriminação, tanto no aspecto do poder aquisitivo,
pois nas áreas urbanas, normalmente, as populações têm também um rendimento per capita mais elevado, mas também em termos geográficos, uma vez que as infraestruturas do gás natural não chegam naturalmente à maior parte do território interior. Adicionalmente, é importante refletir sobre o impacto que esta diferenciação do IVA eventualmente poderia ter para os próprios operadores de gás propano canalizado. Embora as suas redes de distribuição e processos de fornecimento sejam comparáveis ao do gás natural, a diferença na tributação resultaria necessariamente numa desvantagem significativa no mercado, afetando negativamente a concorrência livre e justa entre ambos os setores. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do PSD considera fundamental que este tema do IVA seja analisado com equilíbrio e com cuidado. A intenção de induzir determinados comportamentos através da política fiscal, como o incentivo ao uso do gás natural, pode acabar por prejudicar inadvertidamente o desenvolvimento das áreas mais remotas e menos densamente povoadas, perpetuando naturalmente as desigualdades entre as regiões. E termino agradecendo mais uma vez o vosso contributo, dizer que registamos as vossas preocupações e estamos naturalmente sensíveis a elas e estaremos atentos a todas essas questões na elaboração de medidas futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor, Sr. Deputado, a palavra é sua. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, a Associação de Distribuidores de Propano Canalizado e as senhoras e os senhores deputados. É um tema que acho que durante os últimos anos eu fui conhecendo relativamente bem, embora nunca se possa dizer que estamos completamente preparados para discutir e estamos num exercício de aprendizagem sempre permanente. Eu gostava que a Associação, fundamentalmente no momento europeu que vivemos, e depois de, há menos ou sensivelmente 2 semanas, Mário Draghi ter apresentado aquilo que é o plano de reindustrialização no espaço europeu, a Associação pudesse dar à Comissão de Ambiente e Energia os principais pontos de fornecimento de propano, não só para Portugal, mas também para o espaço europeu, porque me parece que naquilo que é a visão conjunta de valorização deste produto e deste setor à escala nacional, é importante que no poder de argumentação, que tanto os partidos que aqui estão representados, o possamos também defender dessa matéria, e parece-me que é um ponto particularmente importante para conseguir defender esta questão. O meu colega e deputado do PSD apresenta aqui as razões claramente muito razoáveis em relação à forma como os partidos políticos devem, de uma forma corajosa, defender aquilo que é uma fonte que foi classificada também à escala da Europa como uma fonte verde. E, de facto, este exercício é um exercício que me parece que faz todo o sentido de poder existir o benefício fiscal em relação ao propano, como em relação a um produto como o gás natural, que também sabemos que a fonte de origem não é dentro do espaço europeu. Por aí já criamos aqui um exercício de comparação que me parece importante para algumas mentes mais criativas que possam querer desarmar a não aceitação em relação a esta questão. Eu falava que a doutora Mariana, que assessora o PS nesta matéria, e dizia claramente que estamos disponíveis para apresentar uma proposta já em sede de Orçamento de Estado de 2025, onde se proponha a equivalência da taxa de IVA do propano equivalente ao gás natural. Nós sabemos que estas questões, e em relação àquilo que foi o passado, eu dá-me ideia que também em alguns exercícios passados houve propostas minhas assinadas em relação a esta matéria, embora não se tenham conseguido levar ou efetivar, e sabendo também que o partido era o governo do Partido Socialista, mas de facto o homem é a vida e as suas circunstâncias, e esperemos que a forma como nos possamos comportar em relação a uma proposta desta maneira possa ser conseguida e tenha sucesso numa aprovação.
O argumento da interioridade e dos fatores de competitividade em relação às regiões do interior, acho que foi atual, é atual e deve continuar a ser utilizado. E, fundamentalmente, sabemos que não é todo o interior, porque existe interior que é beneficiado pela rede de gás natural, mas há grande parte, 80% do interior. Eu ontem, curiosamente, olhava para o mapa do Algarve. O Algarve não tem rede de gás natural e, de facto, é uma zona que também os relatórios da Comissão Europeia... Eu sou alentejano, mas ontem, por acaso, olhei para o mapa de gás natural no Algarve. E, de facto, faz todo o sentido que, numa base de diversificação também do tecido económico do Algarve, não só fora daquilo que é a área do turismo, e em função daquilo que é também os planos plurianuais, o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Ministro da Coesão têm falado tanto na diversificação da base económica e nas reprogramações dos acordos plurianuais com a Comissão Europeia, faz sentido que essa proposta seja fundamentada. Eu acho que, fundamentalmente, aquilo que precisamos é ter aqui uma base de argumentação sólida que defenda os mesmos fatores comparativos que o gás natural tem em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, antes de mais começo por agradecer à Associação de Distribuidores de Propano Canalizado pela sua presença e pelos esclarecimentos que quiseram vir prestar a esta Comissão e dizer que a questão que nos traz aqui hoje é central para a discussão sobre a política energética nacional e há aqui uma oportunidade para refletirmos sobre a verdadeira justiça das medidas que têm vindo a ser propostas, bem como sobre a própria soberania energética. E pegando na questão da soberania energética, é inegável que a questão da energia não pode ser vista apenas através de uma lente ambientalista ou fiscal. Para o nosso partido, a soberania energética e independência energética do país são prioridades absolutas. Não podemos continuar a ser reféns de decisões que nos colocam à mercê de um ou dois tipos de fornecimento energético, muitas vezes condicionados por interesses externos. Desta forma, a proposta de redução de IVA exclusivamente para o gás natural favorece um segmento de mercado que depende fortemente de infraestruturas específicas e de políticas públicas, que muitas vezes são alinhadas com os interesses de potências estrangeiras. Assim sendo, pergunto será que esta discriminação fiscal que prejudica o gás propano não nos torna ainda mais dependentes de fontes controladas por terceiros, diminuindo a nossa capacidade de gerir a nossa própria energia? A ADPC já nos mostrou que o gás propano, distribuído de forma canalizada ou em garrafa, é uma solução flexível e robusta, que garante o abastecimento de muitas famílias, sobretudo nas áreas mais rurais e descentralizadas. E, contrariamente ao que muitos defendem, o investimento privado neste setor é considerável, ao contrário do gás natural, onde muita da infraestrutura foi financiada pelos cofres públicos. Ao mesmo tempo, temos de ser muito cuidadosos com o foco desmedido nas energias renováveis, que, embora tenham o seu papel, não podem ser vistas como uma solução única para todos os problemas. O que está muitas vezes por trás deste foco exacerbado nas renováveis é uma agenda que sobrecarrega os cidadãos com impostos e taxas, tudo em nome de uma transição verde que, na prática, aumenta os custos para as famílias. Basta atentar, aliás, à recente posição da SEDES. Por isso pergunto, será que ao favorecer o gás natural e, em muitos casos, as renováveis, não estamos a penalizar as famílias que dependem do gás propano, empurrando-as para soluções mais caras, sem uma verdadeira análise aos impactos que estas políticas têm na carteira dos portugueses? Este Governo tem falado muito em justiça social e igualdade, mas aqui estamos a ver um claro exemplo de como a política fiscal discrimina um setor que serve precisamente as populações mais vulneráveis, as do interior, que não têm acesso às infraestruturas do gás natural. O impacto é real. Enquanto as famílias do litoral com maior capacidade económica beneficiarão de uma redução de IVA no gás natural, aquelas que dependem do gás propano, muitas vezes com menores rendimentos, continuarão a ser prejudicadas. O meu partido coloca esta questão de forma muito clara. Que justiça existe numa política que agrava as desigualdades territoriais, prejudicando as zonas do interior e favorecendo as áreas urbanas e costeiras? Também aqui é importante termos uma visão realista daquilo que tanto se fala hoje, a sustentabilidade. O gás propano e o gás natural têm níveis de emissões de carbono semelhantes, como a ADPC bem refere. No entanto, estamos a favorecer o gás natural sem que haja uma razão clara do ponto de vista ambiental.
Se a preocupação é verdadeiramente a dita sustentabilidade, então por que não fomentar uma maior diversificação energética, onde o gás propano, que também tem um impacto ambiental comparável, pode ser a solução viável? Com isto, a solução que a ADPC apresenta, a harmonização da tributação do gás propano com o gás natural, parece-nos justa e necessária. Trata-se de garantir que o mercado não seja distorcido por políticas que beneficiam um setor em detrimento de outro e que promovamos uma verdadeira competitividade onde os agentes económicos possam operar em condições justas e equilibradas. Posto isto, e para terminar, sentem vossas excelências que o Governo está disposto para rever a sua posição e garantir que a política fiscal não desvirtua o mercado e, acima de tudo, não prejudica os consumidores mais vulneráveis? Ou, por outro lado, que continuará a beneficiar apenas certos interesses ligados ao gás natural, sem consideração pelo impacto nas pequenas e médias empresas que operam no setor do gás propano? Porque o que está aqui em causa não é apenas uma mera questão fiscal, de IVA ou de concorrência. Estamos a falar de soberania energética e de políticas que verdadeiramente beneficiam os portugueses e não apenas uma elite ou um segmento de mercado. A discriminação que hoje se discute deve ser corrigida, sob pena de continuarmos a empurrar as populações mais carenciadas para a margem, enquanto privilegiamos soluções que nos tornam cada vez mais dependentes de políticas energéticas externas. Desta forma, e em nome do Grupo Parlamentar do Chega, garanto que, no que nos for possível, vamos instar que esta Comissão e este Parlamento saiba reconhecer a necessidade de reequilibrar esta política em nome de uma verdadeira independência e soberania energética de Portugal. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Excedeu um pouquinho o tempo, mas, tendo em conta até que não temos mais grupos parlamentares, acho que conseguimos manter todos os nossos horários. Assim sendo, não estando cá representantes da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do LIVRE e do PAN, passamos de imediato à resposta da Associação, na pessoa da doutora Micaela. Faz favor, tenho 8 minutos, se precisar deles. Muito bem. Ora, tentando fazer aqui uma súmula de todas as questões que foram apresentadas e agradecer todas as intervenções que foram feitas, que demonstram já uma compreensão muito profunda deste tema, o que nos faz dar aqui uma satisfação que, pelo menos, aqui, as nossas intervenções não têm sido em vão. Ora, pegando aqui no plano de reindustrialização do Mário Draghi, e tentando aqui trazê-lo para o propano, nós pensamos que temos que ver que os principais fontes de fornecimento do propano são fontes europeias. Isto é, em Inglaterra temos uma série de pontos, já não são bem europeias, mas está dentro da Europa, está fora do espaço económico europeu. Mas temos que perceber que isto é o nosso mundo e é este mundo que nós temos que defender, sobretudo em condições geopolíticas tão adversas como a que se estão a viver neste momento e com a iminência de uma guerra que não sabemos bem por onde é que vai explodir. Passando aqui para o tema e do fortalecimento das instituições europeias e da indústria europeia, que é isso que nos faz permitir ter políticas sociais muito mais avançadas do que outras partes do mundo, nós temos que perceber que a transição energética se faz à custa de investigação. E essa investigação tem custos elevadíssimos, que muitas vezes são apoiadas pelo Estado, mas são da iniciativa das empresas e do tecido empresarial português, neste caso, e tentando pegar isto com a soberania energética que Portugal tem que ter, é destas iniciativas de investigação em torno das renováveis para o GPL que existem e há soluções que podem ser viáveis. Já há soluções experimentais na Alemanha e na Bélgica de reciclagem de produtos que depois geram GPL, que nós temos que perceber que conseguimos sair
da rigidez do Platts, que é sempre um indexante que fixa todos os preços mundiais dos combustíveis e também fixa os nossos. E nós conseguimos perceber que é a economia real que vai ditar os nossos preços e não uma economia que se baseia em geopolíticas, que se baseia em ataques extemporâneos ou não estou aqui para avaliar, mas que nos deixa Portugal sem qualquer espaço de manobra para poder atuar sobre os preços. Se continuarmos a apoiar estas empresas, não as discriminando e permitindo que elas façam os seus investimentos em investigação e desenvolvimento nas renováveis, que é um caminho que vamos dizer que demorará uns 3 a 5 anos, é a minha expectativa, podemos passar a ser menos dependentes dos produtos externos e a produzir a nossa própria energia, tornando a geopolítica meramente um tema de passado, ao invés de ser a nossa centralidade que é neste momento. Há aqui uma questão importante também, que é, eventualmente, um excesso de regulação promovida pelas entidades oficiais. Com certeza é muito importante. E é muito importante que tudo seja muito bem escalpelizado e tudo muito bem definido. Mas os custos de contexto que os reguladores nos impõem às empresas, o que é que vão provocar? Que o preço no consumidor seja obrigatoriamente aumentado. Nós podemos fazer tudo, ter todos os sistemas, reportar todos os movimentos que fazemos e cumprir toda a legislação, e nós estamos cá com o propósito de empresas cumpridoras. Mas é preciso ter a consciência deste excesso de regulação que está a haver, que tira competitividade face a outras geografias europeias. E verificamos a regulação em Portugal, que é exímia, e verificamos noutros setores, noutros países europeus, e a nossa é, de alguma forma, mais exigente, o que leva as empresas a fazerem investimentos em sistemas e numa série de mecanismos que obrigatoriamente vão onerar a operação e, obviamente, que teremos que onerar também o preço ao consumidor final. Relativamente ao Algarve, não há ainda rede de gás natural. Há 2 UAGs, que são as Unidades Autónomas de Regasificação, que estão a apoiar o consumo de gás no Algarve, de gás natural. A rede está a ser desenvolvida, porque agora temos um novo operador. Contudo, na minha perspectiva, economicamente ainda não é viável, porque o Algarve ainda não tem a população suficiente para que os investimentos possam ser considerados viáveis economicamente. E, na nossa perspectiva, não nos faz sentido estar a onerar todos os consumidores de gás e a onerar uma rede de gás com investimentos que depois têm uma remuneração garantida, porque essas empresas fazem investimentos, mas a remuneração está garantida por lei, e onerar toda a população que consome gás natural, sob pena de um dia em que as renováveis passem a ter uma preponderância de tal forma importante no consumo das famílias portuguesas, com o autoconsumo, por exemplo, que a rede vai sempre ter os seus custos. E um dia vamos ter um problema. Vamos ter cada vez o quilowatt mais barato e a tarifa mais alta, porque estamos a pôr, como eu referi, mais custos de contexto, mais investimentos não economicamente rentáveis, que nos vão impedir de um dia sermos independentes relativamente àquilo que criamos, que é uma rede que não é economicamente viável. É viável com as empresas, mas com a evolução tecnológica. Por exemplo, as cerâmicas são um dos maiores consumidores de gás natural. Hoje em dia já há investigação e desenvolvimento no sentido de dar às cerâmicas, através de outros processos, a capacidade de produzir o mesmo material sem recorrer a temperaturas tão elevadas, o que significa uma diminuição tremenda de gás. Ora, quem é que vai pagar todo o sistema se estas empresas vão deixar de consumir? Isto é, não vamos ter aqui, não vamos descalpelizar o caso das cerâmicas, mas se houver investigação que nos permita ter consumos mais baixos, temos que prever
que a rede, um dia, vai continuar a estar onerada e que a vamos ter que continuar a pagar. E Portugal tem, neste momento, as taxas de energia, ou o preço de energia mais caro, mais caras da União Europeia, o que tira competitividade às empresas e tira competitividade, sobretudo, à indústria. E sem indústria não há classe média. Sem classe média não há progresso. Doutora, muito obrigado. Nós damos assim por concluída a nossa audiência. Já percebi que não é a primeira vez que existe esta interação entre a Associação e a nossa Assembleia da República. Portanto, sou conhecedores daquelas que são as competências desta Comissão. Esta audiência foi gravada. A responsabilidade da Comissão termina aqui. Naturalmente que agora os partidos políticos todos têm a oportunidade, se quiserem, de apresentar iniciativas legislativas que vão ao encontro das vossas pretensões ou não. A mim resta-me agradecer, sobretudo a qualidade como expuseram os vossos problemas, o que permitiu a todos ter uma noção e uma percepção deste problema que realmente existe, onde se verifica uma discriminação que não deve, de todas as formas, existir num Portugal que deve ser único e onde não deve haver barreiras, designadamente entre aquilo que é o litoral e o interior. Por isso, muito obrigado e continuação de muito bom dia. Eu queria agradecer só uma atenção com que... Já terminei. Mas se quiser pode. Força. Põe-se à vontade. Agradecer e tentar que esta seja a nossa última intervenção sobre este tema, para que ele fique definitivamente resolvido. Deus queira. Muito obrigado. Obrigado.